Olá, meu nome é José Roberto, falo aqui do Unicursos e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o professor Alexandre Ogato, auditor fiscal da Receita Federal, nosso professor há 10 anos, ou seja, 10 anos preparando candidatos para prestar concurso para fiscal de rendas, né? O Alexandre tem uma grande experiência, não só experiência como professor, mas como autor de livro, né? Ele faz parte aqui de um dos autores aqui de uma coletânea de exercícios específico para a Receita Federal, várias disciplinas, e a publicação solo do professor Alexandre Ogato, Contabilidade Geral. Então, o nosso professor ele tem muito o que passar aí para os candidatos aí que vão prestar os próximos concursos para a área fiscal, não é, Alexandre? Sim, e diga-se de passagem que aqui no Unicursos eu tenho a satisfação, assim, sempre de ver, né, pessoas que foram preparadas aqui, que iniciaram a preparação aqui e passam em concurso da Receita Federal e de outros fiscos, né? Então a gente sempre tem essa satisfação. Esse resultado aqui dá força, né? Dá uma motivação muito grande para eu trabalhar aqui no Unicurso e fazer essa preparação. O que a gente sempre diz é que preparação de concurso para a área fiscal é um projeto de médio ou longo prazo. Sim. Então o tempo de preparação vai depender muito do conhecimento prévio que a pessoa tenha, né, de algumas disciplinas ou não, mas mesmo que ela seja completamente, vamos dizer assim, não tenha nenhuma experiência prévia com as disciplinas do concurso, ela vai se preparar tranquilamente, porque não há nenhum cargo, nenhuma carreira que prepare para o concurso da área fiscal. Ela sempre vai ter que ter conhecimentos de direito, vários ramos do direito, contabilidade, várias áreas da contabilidade. O português. Português, raciocínio lógico, matemática, estatística, matemática financeira, muitas vezes economia, finanças públicas, orçamento, quer dizer, eu não vou citar todas as matérias, porque normalmente aí vão chegar em 20 disciplinas. Então, é uma preparação então, de médio e longo prazo. Você vai ter que ter uma estratégia importante, pegar as matérias lá, uma bibliografia boa, especializada, cursinhos preparatórios ajudam bastante, vão acelerar muito esse aprendizado. Esse processo é um processo assim, que eu brinco com os meus alunos, assim, que se você chegar no final da preparação, você vê o que você estudou, você vai falar o seguinte, nossa, é muita coisa, ou se você não está acostumado a estudar, parece até que é assim, um esforço sobre-humano, mas não é, a verdade é que não. Quando a pessoa começa a estudar e se empenha e começa a entender a matéria, começa a pegar várias disciplinas e uma encaixa na outra, ela vai chegar, né, nessa preparação de forma natural. Logicamente que vai depender o quê? De dedicação aos estudos, a seriedade com que ela encara essa preparação, mas basicamente então é o que eu coloquei, vai precisar de uma boa bibliografia. A maioria das pessoas vão estudar com cursinhos preparatórios presenciais ou aulas online, material PDF, né, que faz parte aí dessa preparação da própria bibliografia, e fazer muito exercício. Muito exercício aí da banca que ele está pretendendo prestar o concurso, ou de outras bancas tradicionais na área fiscal, porque muitas vezes também o candidato ele diz o seguinte, olha, vou prestar para a Receita Federal, mas se aparecer o fisco estadual eu presto também, o fisco municipal, e aí a gama de bancas vai aumentar, né? Vai ser ESAF, FCC, aí ela acaba FGV. Desfocando, isso? Não necessariamente desfocando, porque o importante ela está o quê? Se ela está na área fiscal, as bancas elas vão exigir dentro do mesmo conteúdo. Muda alguma coisa na abordagem, mas aí ela vai se dedicar especificamente àquela banca quando ela se decidir o concurso que ela vai prestar. Sim. Então, vou prestar Receita Federal e estou me imaginando aqui daqui 6 meses, ou saiu o edital, aí eu vou ver só ESAF. Ou saiu o edital do fiscal do ICMS, a banca vai ser FCC, então eu vou estudar só questões da FCC. Mas na preparação dela, ela vai usar várias questões dessas bancas que prestam para a área fiscal. Mas esses são os 3 pilares principais e é claro que a preparação completa vão render muitas conversas aqui, sim, a gente teria que passar aqui muita outra coisa, mas basicamente então o início é esses 3 pontos que eu coloquei. Alexandre, o que eu vejo assim, a maior dificuldade dos alunos que se preparam para concursos na área fiscal é a quantidade realmente de disciplinas, né? São 20 disciplinas
e muitas vezes o aluno ou o candidato acaba se perdendo na sua organização para manter essa informação atualizada em sua mente, né? Como que o candidato poderia trabalhar com isso? Com muitas disciplinas, ele teria que dar prioridade para algumas? Como que ele faria esse quadro horário? Você teria uma ideia para passar para os alunos? Muito boa pergunta. Primeira questão aqui. Hoje o material é muito farto, que você vai ter para todas as disciplinas. Materiais bons, materiais medianos, materiais ruins. Certo. Mas ainda que a gente identifique, separe só os materiais bons, não dá para você estudar todo o material. Tá? Todo o material bom, que eu falo, eu tenho lá 3 livros excelentes de contabilidade geral, mas cada um vai ter mais de 1000 páginas. Então você vai ter que identificar o material, os melhores materiais e se focar em alguns deles dentro de cada disciplina. Então eu vou estudar, por exemplo, contabilidade geral. Normalmente eu vou estudar um livro bom de teoria, vou necessitar de livros de exercícios. E assim cada disciplina. Vou necessitar de um bom material teórico e muitas questões resolvidas. Fechou isso, você vai ter um ciclo de estudos e você vai ter que dar importância a todas as matérias. Lógico que algumas demandam mais tempo, outras menos tempo. Feito isso, periodicamente vai ser necessário o quê? Você revisar as matérias e aí, muitas vezes, é que vai entrar o que? A necessidade de resumo, de mapa mental e de também o quê? Fazer questões. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo o seguinte, olha, para contabilidade geral você vai precisar de 1000 questões. Vai resolver umas 6 vezes cada uma delas. Mas, independente disso, você vai separar aquelas questões que são chave. Então, vai dar em torno de 100 questões que você vai olhar e vai falar o seguinte, olha, essa aqui tem uma compilação de boa parte da matéria. Então, você vai ter que ter essa separação, então, com resumos e questões selecionadas. E vamos fazer esses ciclos, né? Existem aí vários autores que explicam como fazer os ciclos. E eu costumo dizer também que o ciclo, da forma como é colocado, vai dar certo para muitos, para outros não, vai depender de uma adaptação. Então, por exemplo, você tem aluno que diz o seguinte, fala, olha, professor, eu não consigo ficar focado 4 horas na mesma matéria. Eu tenho que estudar 4 matérias, 3 matérias. Sim. Ótimo para eles. Para outros, ele rende melhor esgotando a matéria, indo direto. Ou seja, não existe um formato único, né? Existem vários formatos dependendo de como a pessoa se adapta. Exatamente. Então vamos ter várias técnicas que você vai aplicar, mas você vai adaptar conforme a característica sua de estudo. Eu gostei da dica que você falou aí em relação a separar questões chaves que, se o candidato ele guardar a resolução daquelas questões, ele consegue cobrir toda a matéria, não é isso? Isso é importante. E eu queria ressaltar esse livro do Alexandre, Contabilidade Geral. Veja só, é um livro, a gente já vê livros assim grossos, enormes de contabilidade. Esse é um livro aparentemente menor, né? Mas por quê? Porque ele é um livro que foca a síntese, o resumo da contabilidade, não é isso, Alexandre? Exato, ele vai direto ao ponto, ele não perde a profundidade, só que um livro mais extenso, ele vai explicar minuciosamente, dar muitos exemplos. Esse aqui ele vai direto ao ponto-chave, como eu disse, vai ter a forma de gráficos, mapas mentais, e o que é importante aqui nele? Eu falo o seguinte, é que a gente estava dizendo, a pessoa vai estudar num livro extenso quando ela estiver aprendendo a matéria, mas depois na revisão é impraticável ela estudar com um livro de 1000 páginas, 1300 páginas. Então aí ela vai buscar um livro desse, um resumo desse, para consolidar a matéria e para sempre estar vendo a matéria e o ponto importante, que são os pontos que vão cair na prova. Legal, legal. Pessoal, eu queria agradecer aí a presença do Alexandre e eu queria pedir para vocês, se isso agregou valor, conhecimento para você, alguma dica, dá uma curtida, porque isso nos estimula a não só ter mais entrevista com o professor Alexandre, assim bem como com outros professores de outras disciplinas para poder ajudá-lo na sua preparação para concurso público. A gente sabe que vale muito a pena, né, Alexandre? Principalmente na situação econômica do país, hoje se tratando de um concurso para fiscal de rendas com salários aí de até R$20 mil por mês e ter a estabilidade é algo que vale a pena. O William Douglas que tem uma frase, né, que a preparação para concurso, a dor é temporária, mas o emprego é para sempre. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Alexandre. Obrigado a você.